A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso quarto áudio do estudo da carta de Paulo aos Tessalônicos, né? Você está gostando de aprender a Bíblia? Né? Então a gente está comentando cada versículo aqui com você e trazendo uma clareza, né? Essa carta Paulo enviou para a igreja de Tessalônica e, como eu disse, o nome disso é uma carta. Por quê? Porque ele não tinha celular, não foi inventado o celular naquela época, né? Para Paulo descobrir como é que andava a igreja de Tessalônica, ele escrevia, mandava para o carteiro, levava no porto, o porto com o carteiro viajava para o outro lugar e essas cartas chegavam lá, né? Então ele só tinha notícias através de carta. Deu para entender? Então, vamos lá? Ontem nós paramos no capítulo 2 e no verso 18, né? Vamos ler aqui o verso 19. Ó. Porque qual é a nossa esperança ou prazer, em outras traduções, gozo, ou coroa de glória, porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então, a nossa glória e gozo, nossa glória e prazer é estar sempre diante dos nossos amigos que a gente ajudou a chegar na fé ou daqueles que nos ajudaram a chegar na fé, né? Paulo termina o capítulo 2 assim. Já começando o capítulo 3, no seu verso 1, ele diz assim, ó: pelo que, não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Bom, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele não tem esse poder, ele não é onipresente. Então o que ele fez? Ele tinha homens que ele ensinava, e esses homens pegavam a palavra de Deus aprendida por Paulo, vinda do Espírito Santo, e levava para outras igrejas, né? Por exemplo, a igreja de Tessalônica tinha muitas dúvidas. Poxa, como que é isso? Como que é aquilo? Então, eles precisavam de um ministro de Deus, de alguém que tivesse entendimento. Eu muito me alegro por eu ser usado por Deus para trazer entendimento, né? Na congregação que eu prego, na congregação que eu dirijo, eu trabalho muito com ensino, meus irmãos, sabe? Todo momento que eu tenho uma oportunidade de pegar o microfone, eu trabalho muito com ensino, né? Todos os dias, a todo momento, eu estou doutrinando, estou ensinando para que a pessoa entre nas veredas dos justos. Deu para entender? Então, fazendo assim, a gente começa a andar no correto, né? Agora, repara, meus irmãos, que muita gente não gosta muito de ensino, né? Eu falei num áudio atrás aí que alguns pastores, eles até queimam o filme comigo porque tem medo do que eu vou ensinar e o que eu vou ensinar entrar em confronto com aquilo que eles ensinam, né? Na verdade, eu não vou enfrentar nenhum pastor, não vou peitar nenhum pastor. Vou pregar a palavra. Se você não tem medo da palavra, me convide. Eu vou fazer aquilo que você ama. Eu vou pregar a palavra. Eu não sou um pregador que fica batendo. Quem já me viu pregar sabe que eu ministro de uma forma que fica desenhado. Não tem como a pessoa não entender a palavra depois que eu prego. Não que eu sou melhor que alguém, mas eu sei usar o dom que Deus me deu. Então, eu uso isso nas congregações. Um pouco engraçado, um pouco divertido, porém muito sério. Sempre trabalho com a palavra de Deus desse jeito. O apóstolo Paulo, ele tinha que mandar Timóteo para Tessalônica para fazer isso. O que Timóteo foi lá fazer? Foi confortar e exortar, e acerca da fé deles, né? Verso 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Ordenado para quê? Para passar tribulações? Sim, as tribulações produzem muita coisa boa. Pois, estando ainda convosco, vos predizemos que havíamos de ser afligidos como sucedeu a vós, o sabeis, porque havia uma perseguição, né? Nem tudo é um mar de rosas, né? Tem hora que alguém vai aceitar a sua palavra, tem hora que não. Tá entendendo? Na frente da nossa congregação tem uma irmã que ela não é cristã, mas ela não gosta. Ela disse que nós fazemos muito barulho. Então a gente abaixamos o som, mesmo assim ela diz que tem muito barulho. Só falta a gente fazer mímica, fazer o culto fazendo mímica, né?
Não é provocando ela tá certa, ela não é cristã, ela tem que ter uma paz, ela mora ali, só que a gente já chegou na altura do limite concordado, tá entendendo? Então, às vezes uma pessoa liga um carro com um som tocando funk, falando várias barbaridades, e fica até as 3 da madrugada, ninguém se levanta para falar, porque o rapaz tem um revólver na cintura. Quem é que vai falar alguma coisa com ele? Cristão não anda armado, a gente anda armado espiritualmente, mas a gente não tem uma arma de fogo aqui de dar bala nos outros. Não, a gente trabalha pela fé, tá entendendo? Agora, a gente também tem essas perseguições, somos afligidos, meus irmãos. Tem momento que as pessoas começam a afligir, o que você vai fazer? Poxa Deus, somos teus servos, por que permitistes isso? Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? A gente vai passar por essas aflições, então tenha bom ânimo, Jesus venceu, tenha bom ânimo. Tá bom? Verso 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então Paulo estava com medo. Por quê? Porque o povo lá em Tessalônica estava com dúvidas. A pior coisa é você congregar numa igreja que você tem dúvida e o pastor não consegue te responder. Infelizmente ele pode ter essa dificuldade. Eis-me aqui. Está com alguma dúvida bíblica? Entre em contato, fala comigo. Bom, eu tenho 5 celulares que eu estou mandando um cafezinho. Só um eu ando, porque eu não tenho crédito para ficar colocando em todos eles, né? Então o que acontece? O melhor horário para você fazer a sua pergunta e eu responder, geralmente é às 5h30, que eu já vou estar em casa, 6h30 eu estou indo para a igreja, então não adianta. Ou às meia-noite, meus irmãos, eu ainda estarei acordado, já terminei de mandar os cafezinhos, eu posso até te responder uma pergunta bíblica. Mas não fica com dúvida não, às vezes seu pastor ele não teve condições de estudar, de buscar, de conhecer. Então pergunte a mim, eu vou te ajudar, tá bom? Bom, verso 6. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas de vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Tá vendo? Isso aqui é uma carta, estamos lendo uma carta para você. Verso 7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a vossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Porque, verso 9, que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante de nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Verso 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a vossa viagem para vós. Tá vendo? Ele agora já está rogando, orando, para que Deus proteja o retorno, né? Verso 12. E o Senhor vos aumente e faça abundar em caridade uns para com os outros e para com todos, como também abundamos para convosco, para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus santos, né? Aqui encerra o capítulo 3. Por que o pastor não falou muita coisa sobre isso? Porque, na verdade, Paulo ele só está mandando uma carta dizendo, estamos com saudade de vocês e vocês com saudade da gente. Então, eu estou enviando Timóteo para Timóteo confortar e exortar a vossa fé, para ajudar vocês. Então, não havia nada teológico, nada de disciplina que eu pudesse trazer aqui a vocês, né? Então, isso aqui a gente só está lendo uma carta, então vamos continuar a nossa leitura, amém? Bom, nós finalizamos aqui no capítulo 3 e versículo 13, né? O versículo 4 eu vou ler somente o versículo 1 e a gente encerra. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Abundeis no quê? O que era abundar? Abundar no quê? Crescer no quê? Isso é importante você saber, né? Mas isso aqui vai ficar para amanhã, né?
Nós começamos aqui o capítulo 4 e o verso 1, então amanhã a gente continua esse versículo. Bom, eu fico por aqui, meus amados irmãos. Deixa eu passar aqui alguns recadinhos, né? Antes de mais nada, a lição de casa. Provérbios 14:10. Provérbios 14:10, né? Meus irmãos, lembrando que dia 3 foi aniversário da Jéssica Cristina de Souza. Ela é membro da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Infelizmente, meus irmãos, como eu disse para vocês alguns áudios anteriores, o meu celular pifou, não consegui, ele descarregou e não consegui ligar. Dei choque nele, não adiantou. Tá na mão do meu cunhado, não conseguiu fazer viver ainda. E aí o que acontece? Todas as fotos e prints dos aniversariantes que estavam naquele aparelho, infelizmente não consegui tirar, né? Então, esse aqui foi um irmão que me mandou em outro contato. Me perdoa, meus irmãos, né? Os que eu tenho salvo em outros celulares tá ok, só o que tava lá que não dá para saber. Bom, hoje também é aniversário da diaconisa Helenice de Oliveira, também pertencente à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Hoje também é aniversário da pastora Mônica Góes de Ferraz e a Letícia de São Miguel, ambas amigas da Valdinéia, né? Então, pastora Mônica, um grande abraço do pastor Alex a você, que bênção, que Deus abençoe no seu ministério, tá? E também a Letícia, feliz aniversário. Valdinéia, muito obrigado e Deus abençoa grandemente a vossa vida. Olha aí que maravilha, né? Hoje é aniversário da Williara, né? Hoje é aniversário da Williara Morro do Chapéu. Vocês devem rachar o bico eu errando os nomes, né? Quem não gosta muito é o meu professor e amigo Joancles, né? Cada erro que eu tenho, meus irmãos, que às vezes tem um nome, né? Por exemplo, tem uma cidade lá em Minas chamada Manhuaçu, e eu falava Manhuaça. Manhuaça, acho que era isso que eu falava. E ele me corrigia. Toda vez que eu falava o nome errado, né? Mas eu fico feliz, porque eu não conheço, meus irmãos, não conheço. Então, de repente, eu faço uma pronúncia errada, vocês podem me chamar a atenção aqui, tá bom? Bom, meus irmãos, você que de repente, se você de repente parar de receber o cafezinho, do nada você parar de receber o cafezinho, o que você faz? Se isso acontecer um dia com você, apaga meu contato e adiciona de novo. Isso é um problema frequente do aplicativo, tá? Abraços e aniversariantes, você tem que me pedir uma semana antes, tá bom? Pastor, eu quero te trazer na minha igreja. Quanto o senhor cobra? Não cobro nada, apenas a passagem. Tá bom? Se for para mais longe, a minha, da minha esposa, ou por aqui um Uber, ou um ônibus, a gente combina, tá bom? Como que eu falo com o senhor? Você quer me convidar? Você quer uma palestra na sua igreja? Você quer levar o pastor Alex para pregar na sua igreja? Eu não cobro um centavo, eu não quero oferta nenhuma, somente a passagem, você só vai gastar a passagem, tá bom? Meu telefone é 119-5618-8781. Você vai falar diretamente comigo, a gente marca essa agenda. Ou 119-3018-0870, tá bom? Marca comigo e a gente fecha essa agenda, tá bom? Pastor, qual é o telefone para me mandar para as pessoas receberem o cafezinho? 119-5786-4176. Pastor, eu quero fazer teologia na Instituto Quírios, onde o senhor faz teologia, né? Estamos numa matéria chamada escatologia. Eu já estudei, meus irmãos, teologia, mas eu estou fazendo de novo, é muito bom. Olha só, você vai falar com o pastor Valmir, o número dele é 119-4006-2409, tá? Fala com o pastor Valmir, você pode fazer à distância, além de ser barato, você pode fazer no conforto da sua casa, tá? Entre em contato com ele, ele vai te explicar, é muito bom. Bom, eu fico por aqui e amanhã tem mais.